Parte 4. Das esperanças e consolações. Capítulo 1. Das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o de ser tão feliz quanto possível na terra. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso se não verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se preservará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que para um é supérfluo, não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça. Quando compreenderdes a verdade, não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, e etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado buscar consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário prova mais perigosa do que a miséria. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará.
quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Não há dúvida que à felicidade o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz o homem só o é, quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é. De fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico e etc. Pessoas há que, carentes de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e ela lhe será o paraíso terrestre. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais,
também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas, que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Perda dos entes queridos. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e alheia da nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que assim é, tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desesperada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram, e talvez a sua reunião com estes. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? São. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. As decepções oriundas da ingratidão
não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Mas isso não impede que seu coração fique ferido. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar o tê-los perdido. Mais tarde, achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus vos constrange a permanecer junto dos que vos desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro ele buscará consolação. Todavia,
À medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma? Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala-o contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Há as que dizem isso, e em grande número. Mas muitas pessoas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Desgosto da vida, suicídio. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. É do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Ó esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera.
Todavia não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltarem firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá 2. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz? Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver essa forma de suicídio. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura, que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebes que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado?
de que um socorro inesperado não venha no último momento. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza em a sua maioria e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Capítulo 2 Das penas e gozos futuros. O nada, vida futura. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Donde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar o espírito conhecia todas essas coisas, e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Intuição das penas e gozos futuros. Donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o bem, não é em vão que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornarias, se nisso pensasses muito e muitas vezes. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança?
A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo, em particular, tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. Natureza das penas e gozos futuros. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, assim o diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Porque das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram, por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais.
Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea. Já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem susceptíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde possa lhes oferecer o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam.
se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo. Assim diz o bom senso. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas por que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos,
consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer, quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê na morte o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Penas temporais. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Falando de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como espírito está isento de dores físicas, porém tais sejam as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mau rico terá que pedir esmola e se verá a braços com todas as privações oriundas da miséria. O orgulhoso com todas as humilhações. O que abusa de sua autoridade e trata com desprezo e dureza os seus subordinados, se verá forçado a obedecer a um superior mais ríspido do que ele o foi. Todas as penas e tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência, quando não a consequência das faltas da vida atual. Logo que daqui houverdes saído, compreendê-lo-eis. O homem que se considera feliz na terra, porque pode satisfazer as suas paixões, é o que menos esforços emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nessa mesma vida de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência tão material quanto aquela. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já dissemos. São provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, há de sê-lo necessariamente noutra. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição do seu passado. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a consequência de sua depuração, porquanto à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria
e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir lhe seja dado completá-la em nova existência. Mas então já não está sujeito a uma expiação. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Pessoas há que, se bem não sejam positivamente mais, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente essas pessoas não são boas. Expiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Expiação e arrependimento. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o acusa e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já vos disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra vida o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida
sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece. E então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Assim procedem os de tardio arrependimento. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos, que devêramos supor mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Mas não creais que possais resgatá-las mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que custa apenas o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com um objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis,
de algumas superfluidades se permanece integral o dano que causou a outrem. De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tira aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Houve Deus por bem conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe nesse caso arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca? Duração das penas futuras. É arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente, e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos, simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces, porém cedo ou tarde ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair do estado de inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois, a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há os de arrependimento muito tardio,
porém pretender-se que nunca se melhorarão, fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. São Luís. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhes sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. São Luís. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é com efeito a duração da vida, ainda quando de 100 anos em face da eternidade. Eternidade. Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, concebe-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça. Mas a justiça não exclui a bondade, e ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. Teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Santo Agostinho. Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus, germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. O espírito, prestes a esclarecer-se, ou mesmo apenas desbastado, logo lhe aprendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele, e então raro é que não englobe no mesmo repúdio a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí os males sem conta que hão desabado sobre vós, e aos quais vimos trazer remédio. Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos, quanto é certo que todas as autoridades em que se apoiam os defensores de tal crença evitaram todas pronunciar-se formalmente a respeito. Nem os concílios, nem os pais da Igreja resolveram essa grave questão. Muito embora, segundo os evangelistas, e tomadas ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo, ele tem ameaçado os culpados com um fogo que se não extingue, com um fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras, capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença,
vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Lamennais, Guerras de Palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr. Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência, e desde esse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana, porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus, e com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos. Pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno, e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Porque não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, expia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade que mentis a estes princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, exagerando-lhe a severidade. Duplamente a comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois que, quando banida se acha para sempre das leis humanas a era das cegas represálias, é que esperais mantê-la no ideal? Oh, crede-me, irmãos, em Deus e em Jesus Cristo, crede-me, ou vos resignais a deixar que pereçam nas vossas mãos
todos os vossos dogmas, de preferência a que se modifiquem, ou então vivificai-os, abrindo-os aos benfazejos eflúvios que os bons, neste momento, derramam neles. A ideia do inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pôde ser tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Porém, no século XIX, não passa de vão fantasma, próprio quando muito para amedrontar criancinhas, e em que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Se permanecerem nessa mitologia aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os seus fundamentos por falta de sanção penal. Homens de fé ardente e viva, vanguardeiros do dia da luz, mãos à obra, não para manter fábulas que envelheceram e se desacreditaram, mas para reavivar, revivificar a verdadeira sanção penal sob formas condizentes com os vossos costumes, os vossos sentimentos e as luzes da vossa época. Quem é com efeito o culpado? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai ao contrário o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo. Ressurreição da carne. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Como quererias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da diversidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havias de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Demais,
Essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentre em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso que não possa estar sujeita a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Paraíso, inferno e purgatório. Haverá no universo lugares reservados para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar, reservado ou fechado, existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Como se explica que espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não lhes ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras, e sempre ditas em sentido figurado. Que se deve entender por uma alma penar?
uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto céus e etc. Que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por estas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por consequência, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá: sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. Em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo desenvolvimento de seus irmãos ainda mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração,
que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís, paz em Cristo.